Olá pessoal, vamos aí ao último vídeo de eletrônica digital, que são as questões que mais caem nas provas. A gente vai falar hoje, nesse vídeo, de lógica combinacional. E hoje o pau vai quebrar, porque lógica combinacional não é para qualquer um, exige paciência para estar fazendo, calma, mas dá para fazer se você respirar fundo e pensar, utilizar essas questões que eu estou colocando aqui nas provas. Normalmente cai as questões baseadas nessas aí que eu estou colocando, nada muito diferente disso, então vai te ajudar pra caramba a fazer a prova. Então, normalmente cai sempre uma questãozinha de lógica combinacional nas provas, tá? Então, vamos lá. Lógica combinacional. O problema da lógica combinacional é que você tem um trabalho desgraçado que você pode estar resolvendo através de álgebra booleana ou através do mapa de Carnot, tá? Ou cai um ou cai outro na prova. O mais importante é você memorizar nessa tabela os teoremas da álgebra booleana. Cara, se você memorizar as 10 primeiras, as 11 primeiras, você mata mais de 95 questões das provas que normalmente caem, tá bom? Então, vão ter algumas questões e exercícios na frente que você vai ter que dar uma consultada aí na álgebra, nessa tabela, para poder estar entendendo perfeitamente, tá bom? Então, vamos lá. A gente sabe que qualquer número somado a zero é ele próprio. Todo número somado a 1 é igual a 1. Todo número somado a ele mesmo é ele mesmo. Todo número somado ao inverso dele vai ser igual a 1. Por quê? 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Todo número ou variável, tá? Multiplicada por ele mesmo é igual a ele mesmo. A mesma coisa que eu vou ter aqui, eu vou ter para a soma. Todo número ou variável multiplicada pelo inverso dele vai ser igual a 0. Toda variável A mais a variável A pela variável B vai dar igual a A. Se eu tiver uma variável A multiplicada pela variável A mais B, também eu vou ter igual a A. Por que eu não botei parênteses? Porque não precisa. A gente sabe que, por ordem, a multiplicação vem antes da soma. E aí, sucessivamente. Então, essas teorias, esses teoremas, daqui do 11 para baixo, são mais complicados, não costumam cair, tá? 99% das provas caem uma desses 10 primeiros teoremas aqui. Vamos lá? Propriedades associativas e distributivas. Está lá naquela tabela, mas a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais aqui. Uma associação booleana pode ser demonstrada a partir das operações AND, OR e NOT. Então, uma associativa A mais B mais C é a mesma coisa que A mais B mais C. Na porta AND, na multiplicação, A vezes B vezes C é a mesma coisa que A vezes B vezes C. Na distributiva, A mais B também é igual a B mais A. Como na AND, A vezes B é igual a B vezes A. Outras duas associações, né, que eu tenho. A que multiplica B mais C. Então, eu vou fazer aqui na matemática padrão. A vezes B mais A vezes C. Aqui eu também vou ter a mesma coisa. A vezes A. A gente sabe lá na tabela, a gente viu no teorema que é igual a A. A mais C vezes B é mais B vezes A mais B vezes C. Quando a gente faz essa solução desses teoremas, a gente vai achar A mais B mais C. Então, para simplificar, a gente sempre faz. Se eu tenho uma associação dessa, eu coloco o A em evidência e aí multiplico B vezes C. Então, A estão nas duas? Legal. Então, eu pego ele, coloco em evidência, somo, porque é uma multiplicação, e aí faço B vezes C.
Alguma dúvida? Acho que não. Dá para entender isso aqui bem mais rápido quando eu ponho em evidência. Teorema de De Morgan, usada para simplificar as operações booleanas. O complemento dos produtos é idêntico à soma dos complementos. Então, A vezes B barrado é igual a A barrado mais B barrado. Entenderam? A vírgula aqui está dizendo que esse conjunto todo é invertido. Então, A vezes B barrado é igual a A barrado mais B barrado. Como eu costumo fazer isso para entender mais rápido? Eu tenho A vezes B barrado. Então, eu tenho uma barra aqui em cima. Eu pego imaginariamente, ou com lápis, corto a barra. Puf! Cortei a barra, vai ficar A barrado, B barrado. Como eu cortei, eu inverto o sinal. Então, de multiplicação passa a ser soma. E o contrário é verdadeiro. Se eu tiver um A mais B barrado, eu vou pegar e cortar, vai ficar com A barrado vezes B barrado. É o contrário do de cima. Isso facilita muito na simplificação de expressões booleanas. Pergunta 1. Simplifique. A saída é igual a ABC mais A vezes C barrado mais A vezes B barrado. Então, temos ela aqui. Vamos simplificar. O que nós temos dos três, na equação, as três aqui? O A em comum. Então, eu vou tirar esse cara, A, abro parênteses, e permaneço com o restante que sobrou. BC mais C barrado mais B barrado. Bom, e agora o que eu tenho? Gente, olha só. Se eu somar, lembra de um teorema que eu tenho? C barrado mais B barrado é a mesma coisa que eu juntar os dois, ou seja, C vezes B, com todo mundo barrado. Então, tá aqui, ó. Lembra que lá a gente aprendeu que B vezes C é igual a B, eu corto aqui, barrado, mais C barrado? Então, simplesmente eu juntei. E agora, a minha saída S é igual a A, que multiplica, abre parênteses, BC mais BC barrado. Gente, se aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 0 invertido dá 1, qualquer número somado aqui vai dar 1. O conteúdo desse cara aqui vai me dar 1. Não importa aqui o que eu tenho em B e o que eu tenho em C. Sempre eu vou ter um cara igual a 1. Então, o meu A vai ser multiplicado por 1. Então, a minha saída sempre vai ser igual a A. Então, A vezes 1 é igual a A. E se fosse A mais 1, sempre seria igual a 1, ou ligado ao VCC. Pergunta 2. Vamos simplificar esse cara aqui. Então, eu já botei aqui para a gente estar fazendo. Bom, para simplificar, a gente tem que complicar às vezes primeiro. Então, nós vamos fazer a propriedade distributiva. Vamos distribuir todo mundo. A vezes A barrado mais A vezes B barrado mais A vezes C mais A vezes A barrado, B vezes A barrado mais B vezes B barrado mais B vezes C. E assim sucessivamente, tá? Fizemos tudo isso? Agora a gente começa a simplificar. Vamos colocar todo mundo em ordem. O que for igual a 1 a gente corta, o que for igual a gente vai eliminando, porque não faz sentido. Então, A vezes A barrado. Meu, cara, A vezes A barrado é igual a quanto? Se eu tenho 0 vezes 1, então aqui 0 vezes 1 é 0. Então esqueço esse cara, corto ele. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tá? Aqui não, desculpa, aqui eu tenho A vezes B, não são iguais. Aqui também eu corto. Tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui eu também volto, porque eu não tenho necessidade desse cara. Eu deixei ele aqui embaixo somente para vocês entenderem que eu estou cortando um de cada vez. Deixa eu pegar aqui a minha caneta, que aí eu fico mais fácil. Aí eu venho aqui, ó. Esse cara aqui, teoricamente, eu posso cortar. Esse cara aqui, teoricamente, eu posso cortar. Eu botei ele aqui embaixo, mas ele não vai fazer nenhuma diferença. Esse cara aqui é a mesma coisa que C. 1 vezes 1, 0 vezes 0, 0. Então, é o mesmo C. Então, esse cara aqui é esse cara aqui. Tá? Tem o BC aqui. Tenho esse cara aqui.
Tenho esse cara aqui para cá. Cadê? Não, desculpa. Vou tirar ele aqui. Ops. Desfazer. Não consigo desfazer esse cara. Opa, apaga tudo. Olha que abestado. Ai, ai. Borracha. Pronto, apaguei tudo. Tá aqui. Então, é complicado mesmo, tá? Quando tem muito assim, normalmente não vai cair isso tudo, mas pelo menos você vai ter que aprender. Então, esse aqui eu já cortei. Esse aqui também ele vai ser cortado, porque é o mesmo. Esse aqui é igual ao próprio C. Então, tá aqui. Esse cara aqui veio para cá. Esse cara aqui veio para cá. Tá? Aqui eu tenho A, B. Aí eu tenho aqui o AC. Tenho aqui o BC barrado e esse cara aqui. Bom, o que eu posso fazer agora? Bom, posso botar os 6 em evidência, né? Aqui eu tenho uma cacetada de C. Então, o C bota em evidência, que é esse cara aqui, ó. Então, eu vou ter um A, vou ter o mais um, que é ele mesmo, porque C mais 1 é igual a ele mesmo, tá? Tem aqui, ó, C. Então, eu tenho esse cara aqui é igual. Eu tenho aqui esse cara aqui. Tenho esse aqui, tenho esse aqui e tenho esse aqui. Então, eu vou botar em evidência o C, 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 C e C. Então, botei o C em evidência. Aí eu tenho o A. Desse cara aqui é igual a 1, porque C em evidência com ele mesmo vai ser igual a 1. É a mesma coisa. Mais o A barrado, mais o B barrado, mais o B. E repito os anteriores aqui. O AB e A barrado B. Tá aqui esse cara aqui. AB mais A barrado B. Gente, o C multiplicando uma expressão que contenha 1 é igual a ele mesmo. Então, não importa o que tem aqui dentro, tá? Somando, vai me dar 1. Então, C vezes 1 é igual a próprio C. E olha só que interessante. Eu tenho aqui, deixa eu apagar esse cara aqui. Pronto. Vamos voltar aqui. Minha caneta. Agora, essa expressão aqui é uma expressão booleana conhecida, o exclusivo. Então, eu tenho A vezes B barrado mais A barrado vezes B. É a mesma coisa que um O exclusivo vezes C. Tá? Então, isso aqui é o máximo que eu consigo simplificar. Pode ser que em algumas questões ele chegue até aqui, que ele não vá até aqui, mas é bom você estar sabendo para que você não apanhe quando for estar resolvendo essas questões, tá bom? Próxima questão, pergunta 3. Vamos simplificar essa álgebra aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta de novo. Então, eu tenho aqui A vezes C barrado mais B mais D mais C, que multiplica A, C e D, tudo barrado. Lembra que a gente pode ajudar isso aqui? Olha só. A e C está multiplicando dentro de um parêntese que eu tenho soma. Então, vamos cortar esse cara aqui e vamos multiplicar. Então, fica A barrado mais C barrado mais B mais D mais C. Aqui eu também faço o contrário. Ó. Eu corto e transformo em soma. Então, eu vou ter C que multiplica A barrado mais C barrado mais D barrado. E aí eu tenho aqui A. Aqui não ficaria quando eu multiplicar, vou fazer a multiplicação agora. Desculpa. Eu fiz aqui para abrir e agora eu vou cortar. Qual a intenção disso? Eliminar todos os OR que eu tiver numa equação. Quanto eu tiver muito OR numa equação, isso atrapalha o desenvolvimento, a simplificação. Então, eu preciso cortar esse cara aqui para deixar todas as letras em separado. Então, quando eu faço isso, eu acabo multiplicando. Esse cara vira multiplicação,
Aqui vira multiplicação e aqui vira multiplicação. E eu fico com A barrado, barrado. Cara, um barrado com barrado, cancela o outro, vai ficar o próprio A. Eu vou ter o B barrado, vem para cá. Vou ter o C barrado com barrado, cancela um ou outro, vai ter o C. E desce o D barrado. Mas eu vou ter a multiplicação A barrado C, C vezes C, C com C barrado, mais C com D barrado. Tranquilo? Então, agora eu vou fazer uma simplificação. Bom, o que eu tenho em comuns aqui? Eu tenho CD aqui e tenho CD aqui. C com C, cara, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. Então, esse cara aqui sempre vai ser igual a 0. Mas vamos lá. Vou pegar o AC, A barrado C, vamos deixar em evidência. Vamos trazer para cá, desculpa. E depois nós vamos pegar o CD, que está aqui, CD, que é a evidência desse cara aqui. Pego o AB, mais o CD barrado aqui, CD barrado, que como está com o próprio CD em evidência aqui desse lado, ele com ele é igual a 1. E o que aconteceu com esse cara? Cara, esse cara aqui é 0. Como eu estou somando, porra, não vai fazer diferença nenhuma. É como se eu tivesse aqui mais 0. Então, eu não preciso estar colocando ele na equação. E aí eu repito, AC, qualquer número, qualquer variável somado com 1 é igual a quanto? 1. Então, eu vou ter CD vezes 1. Qualquer variável multiplicado por 1 é igual a ela mesma. Então, eu vou ter A barrado C mais C D barrado. Dá para simplificar mais? Mais um pouco. O que eu tenho em comum a eles? O C. Então, eu vou botar o C, deixar em evidência, colocar o A barrado mais o D barrado. E aí, eu consigo fazer a simplificação da minha questão. Tá ok? É cabeludo, mas volta, assiste quantas vezes for necessário para você entender a lógica. O importante é lá naqueles teoremas, você memorizar aqueles 10 primeiros. E aí, só praticando, é que você vai conseguir olhar e visualizar. E isso aqui dá para simplificar. Não tem jeito, tá? É prática mesmo. Vamos simplificar esse circuito aqui. Vou lá pegar minha canetinha de novo. Vamos trazer para cá. Muito bem. Bom, aqui a primeira coisa que foi feita foi dividir aqui. Então, eu transformo ele numa soma. O lado de cá não muda nada. Continua com barrado, somado. E aqui eu somo C com barrado. Do lado de cá, eu também tiro esse cara, transformo ele em soma. E vai ficar D barrado com mais C mais B barrado. Muito bem. O que dá para me fazer agora? Vamos também eliminar esse cara aqui. Corta esse cara. Ele vira multiplicação. Vai ficar A barrado vezes B barrado. Mais C barrado, mais D barrado, mais... Corto esse cara, vira multiplicação. C barrado vezes B barrado. Muito bem. Repito esse cara, que não tem nenhuma outra na expressão aqui, na equação, para poder utilizar. O D também eu não tenho, então eu trago ele para cá. Mas o C eu tenho. Então, eu vou botar ele em evidência. C, com esse C aqui, bota em evidência. O B barrado. E esse cara aqui, mais 1. A gente sabe que qualquer número somado com 1 é igual a 1. Né? E a gente repete, então, aqui. Repete aqui. E, finalmente, nós vamos ter esse cara aqui. Por quê? Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, eu só botei na ordem, né? As letras A, B, C, D, E. Então, só botei em ordem. A barrado vezes B barrado, mais C barrado, mais D barrado. E aí está simplificado mais uma equação. Muito bem. Opa, deixa eu tirar minha canetinha. Pergunta 5. Vamos simplificar mais um? Vamos simplificar mais um. O negócio aqui é fazer até cansar.
reveja os vídeos várias vezes, tá? Dá uma olhada. Cara, 2, 3, 4, 5, 6 vezes até entender, mas não se esqueça lá da tabela de teorema. Quanto mais você souber aquela tabela de teorema, mais fácil é para você, tá bom? Então aqui a gente tem essa equação. Vamos pegar a canetinha. Vamos trazer para cá. Então aqui nós temos a equação. O que a gente pode fazer? Opa, tem vários A's aqui. Vamos botar esses A's em evidência. Então aqui eu tenho A's com barra e A's sem barra. Cuidado com isso. Então primeiro vamos botar em evidência os A's com barra. Então eu tenho A com barra aqui, aqui e aqui. Então eu vou botar em evidência B barrado C mais BC mais BC barrado. Mais, aqui eu tenho um A sem ser barrado. Então, nem é A, é AB. Então, AB e AB. Então, eu vou botar AB e vamos botar C mais C barrado. Por que eu não botei o A em evidência e botei BC? Posso fazer isso também, tá? Que eu ficaria com A vezes BC mais BC barrado. Só que isso poderia me dar mais trabalho. Aqui eu já elimino esse cara todo. Se eu tivesse um C barrado, aí sim eu poderia estar simplificando diretamente. Então eu resolvi fazer assim para ficar mais fácil o entendimento. Então eu peguei o AB, C mais C barrado. Cara, isso aqui cancela. Por quê? Qualquer número somado com o inverso dele é igual a 1. E todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E aqui? Bom, aqui eu tenho o meu A. Então, esse cara veio para aqui para baixo. Aqui eu tenho meu A barrado. E aqui dentro, gente, eu tenho C e C, sem ser barrado. Vou colocar ele em evidência também. Então, eu abro um colchetes, boto o meu C, que não é barrado, com uma B barrado e o B sem ser barrado. Cara, isso aqui também não cancela? Mesma coisa daqui. Então, com isso, eu vou simplificando. Mais BC. Fecho o colchete, mais o AB que veio lá de cima. Continuo com o meu A barrado. Agora eu tenho C mais BC barrado mais AB. Aqui agora eu tenho o meu C, tenho A, abre colchetes, abre parênteses, o meu C mais B, porque isso aqui é uma propriedade lá da tabela. Então eu faço aqui agora uma propriedade distributiva. Então eu tenho que C mais B com C barrado é a mesma coisa que C mais B vezes C mais C barrado. Tá? Então tem que olhar lá na tabela. Mas volto aqui com o meu AB. Olha só que interessante agora. Esse cara também eu cancelo, porque vai dar igual a 1. Volto com o meu A, que multiplica C mais B, mais o AB, que continua aqui. Bom, o que eu posso fazer agora? Bom, agora eu tenho que fazer a distributiva. A vezes C, desculpa, A barrado vezes C, mais A barrado vezes B, mais AB. Olha só que interessante. Agora eu tenho aqui o meu B repetindo, então eu vou botar ele em evidência. Repito, A barrado C mais B evidência, que multiplica A barrado mais A. Já aprendemos isso aqui. Corta. O que sobrou? A barrado C mais B. Então, essa aqui é o resultado de uma simplificação de uma expressão desse tamanho. Tá? Então, se houver uma questão dessas, vocês já vão estar sabendo aplicar aí na sua prova. Muito bem. Essas são questões de mais fáceis até níveis mais difíceis. A penúltima acho que foi mais difícil do que essa. Essa daqui é que faz você ter que lembrar lá da tabela. Então, toma um pouco de cuidado com isso. Normalmente, as questões não passam desse nível, são no máximo desse nível aí. Então, é praticando mesmo que você vai fazer, tá? E aí a gente passa agora para o mapa de Carnot, que é uma das ferramentas utilizadas para simplificação de circuitos combinacionais. Vamos lá. O mapa de Carnot pode ter de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variáveis. Mas numa prova para eletrônica, em ROV, você dificilmente vai encontrar mapas de Carnot com mais de 4 variáveis. Tá? É impossível, nunca vi em uma prova, tá? Uma questão de mapa de Carnot com
mais de 4 variáveis. Não vai existir. Então, vamos nos concentrar nesses mapas mais simples, até no máximo 4 variáveis. Então, a gente tem duas maneiras de estar fazendo esse mapa de Carnot. O mapa de Carnot. A gente pode trabalhar com a soma de produtos ou o produto das somas. Vamos trabalhar com soma de produtos, que é mais fácil de entender e que vai ajudar vocês a resolver essas questões. Tá? Então, soma de produtos. Quais são as regras? Todos os uns na minha tabela têm que ser lidos, no mínimo uma vez. Não posso deixar de ler nenhum 1. Os grupos de 1 em potências de 2 e retangulares formam uma leitura completa. Então, eu posso ter 2 1 juntos. Se for uma tabela de 4 variáveis, eu posso ter 4 1 juntos. Se forem tabela de 3 variáveis, eu vou ter 3 1 juntos. Se for uma tabela de 2 variáveis, eu vou ter 2 1 juntos. A gente vai ver ali nos exemplos. Quanto maior o grupo, mais simplificado fica a minha resposta. Então, se eu tenho a possibilidade de juntar 4 uns, vamos juntar os 4 uns. Deve ter o menor número possível de leituras. O que ele quer dizer com isso? Quanto menos precisar de uma variável para ler outra, melhor. A gente vai ver isso também nos exemplos. E a leitura corresponde às variáveis que se mantiverem constantes. Então, a leitura em si vai depender das variáveis que se mantêm em 1. Nesse caso aqui, pela soma de produtos. Vamos aos exemplos. Mapas de Carnot de 2 variáveis. Existem várias maneiras de você fazer um mapa de Carnot. Essa aqui é uma delas, a distribuição dos A's. Então, eu tenho aqui um mapa, 2 variáveis. Então, eu vou ter 4 possibilidades. Eu vou ter A barrado, B barrado. Eu vou ter, que está aqui, rachurado aqui, rachurado não, em cinza. Eu vou ter o A barrado B, que é aqui. Vou ter o A, B barrado, que está aqui. E a região A e B, que vai estar aqui. Quando eu tenho uma região, se por exemplo eu tiver aqui 2 uns aqui nessa região, significa que a simplificação de A barrado B mais A barrado B barrado mais A barrado B é igual a A barrado. Então eu vou ter tantas regiões quanto possíveis. Aqui é uma região em que o meu A vai ser igual a 1, aqui é uma região igual ao meu B barrado vai ser igual a 1, e aqui o meu B igual a 1. A gente vai ver isso aí nos exemplos, vai ficar mais fácil. Com 3 variáveis, você vai seguir a tabela verdade, vai comparar aqui e você vai ver. Por exemplo, vamos pegar a região aqui. Esse cara aqui equivale a A barrado, B barrado e C barrado. Você está vendo que tem umas divisões aqui, ó? Então, você pode e deve juntar a maior quantidade possível de uns. Então, vamos tomar cuidado com isso. Então, eu tenho aqui para cada região, para cada saída, cada combinação dessa daqui, eu vou ter um quadradinho desse aqui preenchido. E agora vamos às perguntas, tá? Porque pergunta 6, porque a gente terminou a 5 lá em cima. Vamos simplificar esse cara. Então, eu tenho as minhas saídas. Vamos pegar a soma de produtos. Eu pego só os uns. Ponto. É o que me interessa. Então, S é igual a A mais vezes B barrado mais A vezes B. Se eu botar isso na tabela verdade, aqui eu tenho meu 1 vai ter o A vezes e o B barrado. Aonde está o meu A? É nessa região aqui. Aonde está o meu B barrado? Nessa região. Então, a interseção deles, 1 está aqui. E a minha outra saída é A e B iguais a 1. Então, A igual a 1, B igual a 1. Marco esse cara aqui. Qual é a simplificação desse cara? Olha aqui. Se eu pegar e colocar em evidência, se eu fizer a questão... deixa eu pegar minha caneta aqui para ficar mais fácil. Lembra que a gente botava em evidência? Então, a gente vai pegar aqui A em evidência
B barrado mais B. Lembra que esse cara aqui, B barrado mais B, ele não é igual a 1? Se eu simplificar esse cara aqui não é igual a 1, qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então tá aqui, ó. Aonde estão os meus 1's? Estão nas regiões onde tem o A. Então a minha saída é A. Por que não é A barrado? Eu não tenho nenhum aqui. Por que não é B barrado? Porque eu tenho 1's em B e em B barrado. Aqui não. Os meus 1's estão todos na região A. Então eu simplifico, botando somente o A. Simples assim. Vamos para o próximo exemplo. Pergunta 7. Simplifique. Então eu tenho minhas saídas iguais a 1. Alex, mas eu tenho muita saída igual a 1. Eu posso fazer a minha saída igual a 0? Posso, mas no final tem que barrar ele. Isso é um macete, tá? Então, eu posso fazer pelos 1's ou posso fazer pelos zeros. Isso depende muito de onde você está fazendo. Na prática, no mundo real, se você está usando circuitos digitais, eu vou simplificar muito mais utilizando duas portinhas lógicas, uma de multiplicação e uma de inversão. Tá? Vamos fazer aqui. Duas variáveis, mapa de Carnot de duas. Então, eu tenho aqui B barrado B, A barrado A. Quais são as minhas saídas? A barrado B. A barrado B, temos um 1. A igual a 1, B igual a 0. A igual a 1, B igual a 0. Opa, tem uma aqui. E também tem o meu A igual a 1, né? A minha saída aqui. A igual a 1, B igual a 1. A igual a 1, B igual a 1. Então, eu tenho aqui. Como é que eu faço para simplificar isso aqui agora? Agora eu faço isso aqui, ó. Eu tenho primeiro esse cara, que é o A, e tenho o B. Então, eu faço a soma deles. Então, a minha saída S vai ser A mais a saída B. Simples assim. E faz todo sentido. Se eu pegar A mais B, eu vou ter igual a 1. Então, simplificando esse circuito aqui, pelo mapa de Carnot, eu tenho que a minha saída é A mais B. Fácil, fácil. Simplifique. Então, a minha saída agora eu tenho A barrado vezes B barrado mais A barrado vezes B. São minhas saídas iguais a 1. Mapa de Carnot, duas variáveis. B barrado, A barrado. A barrado, B barrado. Porque A gente sempre leva como nível lógico 1, A barrado nível lógico 0. Então, eu tenho aqui A barrado vezes B barrado. Então, A barrado, B barrado, botei 1. E aqui eu tenho A barrado vezes B. A barrado vezes B. Também igual a 1. Como é que eu faço para simplificar isso aqui agora? Desse jeito. A minha saída é equivalente ao A barrado. E faz todo sentido. As minhas saídas são iguais a 1 quando o meu A é barrado. Tá? Então, simplifiquei a questão. Então, em vez de usar uma porção de portas lógicas, eu só vou usar o quê? Uma só, uma porta NOT. Eu vou pegar o A e vou barrar. É a minha equivalência aqui no circuito. Consegui simplificar. Outra pergunta. Vamos simplificar agora. Agora são 3 variáveis, sem problema nenhum. Vamos fazer um mapa de Carnot de 3 variáveis, com as variáveis A, B e C. Então, quais são as minhas saídas? Com iguais a 1, eu tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui e tenho aqui. Então, A barrado, B barrado, C. A barrado, B barrado com C. Está ela aqui. A segunda, A barrado, B, C barrado. Então, eu tenho A barrado, está nessa linha aqui. B barrado, está numa dessas duas colunas. Com o C barrado, está nessa coluna aqui. Então, marquei o segundo ponto. No terceiro, A barrado, BC. Então, aqui está na primeira linha, A barrado, B, C. Está o meu terceiro ponto aqui. E por último, todos eles iguais a 1. A, B, C igual a 1. Então, agora eu sei que vai estar na linha de baixo, porque o A está na linha de baixo. A,
B, então eu já sei que está nesse quadrante, e C está aqui. Muito bem. Já coloquei os meus uns. Agora vamos simplificar. Posso pegar aqui. Então, ele vai ficar A barrado com C. Então, eu tenho esses dois uns estão na linha, eles estão inteiros dentro da linha A barrado e dentro da linha C. Então, A barrado C mais. Vou pegar esse outro 1 aqui. Por que eu não posso pegar ele sozinho? Até posso, mas aí, em vez de utilizar duas entradas, vou ter que utilizar as três. Então, quando eu faço isso aqui, eu simplifico utilizando só as portas lógicas de maior quantidade. Então, eu diminuo a quantidade no geral de portas, tá? Então, eu vou ter agora o quê? Um A barrado, B. A barrado com B. E agora falta esse 1 aqui, que eu vou trazer ele com esse cara aqui de cima. Poderia fazer ele sozinho? Poderia, mas aí dariam 3 letras. Então, vamos simplificar. Então, agora eu tenho o A? Não, porque passa no A e A barrado. Então, eles cancelam, eu não vou conseguir usar. No B, pega? Pega no B. Então, eu vou ter B. Pega no C barrado? Não, mas pega no C. Então, eu vou ter BC. Essa aqui é a simplificação dessa equação enorme aqui, tá? Então, eu vou ter A barrado C mais A barrado B mais BC. Muito bom. Pergunta 10. Outro mapa de Carnot de 3. Então, a gente continua pegando os uns. Vamos pegar o equivalente dele aqui na tabela e vamos montar. A barrado, B barrado, C barrado. A barrado, B barrado, C barrado. Está aqui. A barrado, B, C barrado. A barrado, B, C barrado. Opa, tá aqui. Então, esse cara tá aqui. Esse cara tá aqui. A barrado, BC. A barrado, B e C. Opa, esse cara aqui tá aqui. Mais A, B barrado, C. A, B barrado, C. Ele tá aqui. Muito bem, conseguimos achar dentro do mapa de Carnot. Deixa eu apagar aqui, apagar as anotações e vamos voltar com a caneta. Agora vamos simplificar. Bom, aqui existem duas maneiras de estar fazendo. Eu fiz uma para vocês entenderem, mas existe uma terceira possibilidade, tá? Desculpa, uma segunda possibilidade de estar fazendo. Então aqui eu tenho A barrado, B barrado, C barrado, mais A, B barrado, mais C, mais B, A barrado, B. Beleza? Só que eu também tenho essa outra possibilidade. Eu posso estar pegando os dois da borda, porque o mapa de Carnot, na verdade, ele é um mapa tridimensional. Ele se fecha, só que a gente só vê em 2D. Então, na verdade, o meu A, ele está saindo do plano 2D e indo para o plano 3D. Tá? O mapa de Carnot pode ser assim. Então, em vez de eu estar utilizando 3 variáveis, eu posso estar utilizando 2. Como assim? Olha aqui, ó. Esse cara aqui, junto com esse cara aqui, se a gente fizer ele tridimensional, ele está dando a volta. Ele não está pegando no A barrado aqui, está pegando no A barrado aqui. E também está pegando em quem? No C barrado. Então, eu vou ter A barrado, C barrado. Vou ter aqui... Peraí, opa, aqui. Opa, passou. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Eu vou ter o AB, que continua... Oh, caramba. Deixa eu voltar com a minha caneta. Eu vou continuar tendo o meu AB, tá? Vou continuar tendo o meu A barrado B. Vou ter esse cara aqui sendo simplificado com AC. Por quê? Desculpa, A barrado C. Porque, olha só, não é tridimensional? Esse A, ele não está pegando os dois, está pegando o A barrado aqui e do lado de cá, na mesma linha. Só que virados.
E aqui também eu estou pegando o C barrado, olha, porque eles estão na mesma linha. Então, eu vou simplificar com A barrado, C barrado. E esse cara aqui, eu consigo simplificar? Não, eu não tenho ligação para cá, eu não tenho ligação aqui, eu não posso fazer ligação em diagonal, tá? Então, não dá para fazer. Esse cara aqui vai ficar com 3 variáveis. Então, na prova, você vai poder encontrar ou uma... Deixa eu apagar aqui. Você vai encontrar uma ou outra solução. Então, tem que ficar esperto com isso, beleza? Então é isso. 10 exercícios, 5 de análise e 5 de... One eternity later. Mapa de Carnot, para você estar fazendo os exercícios, beleza? Então a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo, a gente vai fazer a lógica de conversores analógico-digital e digital-analógico, tá bem? Qualquer dúvida, bota aí embaixo nos comentários. Não esqueça de olhar os comentários anteriores para ver se sua dúvida já não foi respondida. Pratica bem os exercícios antes de estar postando um comentário, porque às vezes você não está entendendo. Então veja o vídeo 2, 3, 4, 5, 6 vezes, quantas vezes forem necessários. Não esqueça de memorizar aquela tabela na qual eu tenho as questões, né, de elaboração A vezes B, A mais A, distributiva, comutativa, aqueles teoremas, pelo menos os 10 primeiros já vão te ajudar bastante em 99% das questões de RV, tá bom? Então, meu nome é Alexandre Ávila, do RV para Todos. Espero que você aproveite esse material. Não esqueça de divulgar para as pessoas que estão querendo fazer a prova para trainee. Sempre cai alguma questão de mapa de Carnot ou de simplificação de circuitos, tá bom? Um grande abraço para você e boa sorte na sua prova. Até lá!